Bem, gente, hoje nós vamos falar da importância de um médico geriatra na sua vida. Você sabe qual é o momento exato que você deve procurar esse profissional? Pois é, nós estamos recebendo aqui o Dr. Lucas Mendonça, que é geriatra. Tá tudo bem, doutor? Bom dia, José Rosa. Bom dia a todos os telespectadores. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Vamos começar então com essa pergunta. Antes de a gente entrar aqui no estúdio, eu recebi o Dr. Lucas ali e falei assim, já está na hora de eu ir no geriatra, brincando com os meus amigos lá. Ele falou assim, é muito mais cedo que você pensa. Qual é a idade, doutor? Então, Josefa, de maneira geral, as pessoas têm aquela sensação de que o geriatra é para aquelas doenças dos idosos frágeis, né? Do Alzheimer, daquele idoso que tem gastrostomia, que é aquela sonda de alimentação, aqueles idosos que são acamados. Mas a geriatria é uma especialidade médica muito nova. Ela vem numa ascensão nos últimos 20 anos, quando comparado com as outras especialidades, né? E é uma especialidade que bate muito no martelo da prevenção. Então, se nós formos pela classificação do paciente idoso, pela Organização Mundial da Saúde, os 60 anos é o marcador da transição da fase adulta para a fase idosa. Mas a Sociedade de Geriatria e Gerontologia, que rege a nossa especialidade, já tem recomendações de que comecemos o acompanhamento a partir dos 40 anos. No meu consultório, inclusive, temos muitos pacientes entre os 50 e 60 anos que já querem começar uma prevenção em saúde, manter os seus exames atualizados, aqueles exames de mamografia que, por exemplo, são recomendados a cada um ano para mulheres a partir dos 40 anos. Então, é muito mais cedo do que a gente imagina, né? Não é só aquele idoso de 80, 90 anos. Pois é, a partir dos 40, então, doutor, quais são os problemas normais, mais frequentes que a gente tem que olhar? Né, começar a, vamos dizer assim, fiscalizar essas situações. Então, a partir dos 40 anos, a gente entra num processo de deteriorização do nosso processo de envelhecimento, principalmente em relação à perda de massa muscular. A partir dos 40 anos é quando a gente começa a insistência da prevenção das doenças crônicas não degenerativas, então seria pressão alta, diabetes, prevenção das doenças neoplásicas, câncer de mama, câncer de colo uterino, câncer de intestino, mas onde começamos também o tratamento de atividade física, suplementação calórico-proteico, uso de creatina, whey, tudo isso que está muito em voga, né? Então a gente tenta conciliar nesses pacientes mais jovens a prevenção das doenças crônicas e o envelhecimento bem-sucedido, com a manutenção da massa muscular, com a manutenção da funcionalidade, do raciocínio clínico, do raciocínio cognitivo, da memória. Então a gente tenta entrar na prevenção e na perpetuação da qualidade de vida. Porque muita gente acha que é tratar a doença, não é? É prevenir. Exatamente. Agora, doutor, nesse caso, se a pessoa às vezes não teve tempo, às vezes não imaginou que seria importante começar mais cedo, aí já está lá com 60, 65 anos. Qual que é a importância do geriatra numa população dessa idade? Porque às vezes ele tem muitos problemas, ele vai no cardiologista, Exato. Ele vai no ortopedista, no urologista. Eu sempre brinco que o geriatra é o médico mais barato para o paciente. Por quê? Porque ele tem várias especialidades dentro de uma só, né? O geriatra ele costuma encaminhar somente aqueles pacientes muito refratários ao tratamento que o geriatra se especializou. Então aquelas hipertensões muito refratárias, aquelas doenças do coração muito graves, são somente essas pontinhas do iceberg que nós costumamos encaminhar. De maneira geral, nós conduzimos todo esse arsenal no nosso próprio consultório, sem essa necessidade de ter vários médicos acompanhando. Claro que o trabalho em conjunto do cardiologista, do neurologista, do endócrino é fundamental se o paciente tiver condição para tal. Quando a gente fala de doenças em si, o grande rol da geriatria acaba sendo as doenças degenerativas neurológicas. Então as demências é o que mais temos no nosso consultório. Mas lembrando que o geriatra também é um clínico, né? Então nós fazemos todo o acompanhamento de pacientes com hipertensão, diabetes, problemas de colesterol, obesidade. Então tudo isso nós tratamos no nosso consultório. Alzheimer, eu até queria falar com o senhor sobre isso. Alzheimer é um tema que eu gosto muito, inclusive eu pretendo me subespecializar na área de demências. Quando a gente fala de demência por si só, todos pensamos, de maneira geral, no déficit de memória. Tenho certeza que é isso que o senhor imagina, que o telespectador imagina, mas nós temos vários domínios cognitivos. Nós temos a função executiva, que é a capacidade de fazer movimentos finos, de executar tarefas. Nós temos a memória de evocação, a memória imediata, o raciocínio rápido, atenção, cálculo. E o grande exemplificador, a memória, que é um dos pés do raciocínio cognitivo. Quando a gente fala de síndrome demencial, a gente precisa de uma alteração em um dos domínios cognitivos
para que essa alteração leve a uma perda de função. Então é aquele idoso que, pelo déficit cognitivo, seja ele de linguagem, de memória, de raciocínio, de função executiva, está perdendo qualidade de vida, está perdendo sua independência. Então ele não consegue mais sair de casa, não consegue mais dirigir o carro, não consegue mais trabalhar da maneira como deveria. Então isso é caracterizado a síndrome demencial. E o Alzheimer é apenas uma delas. Porém, ele é a mais prevalente. Se a gente chutar de olhos fechados, 75% das demências a gente vai acertar que é o Alzheimer, porque é a mais comum. Doutor, e é possível, por exemplo, perceber sintomas mais iniciais? Falar, olha, isso pode se transformar em Alzheimer, pode ser alguma coisa nesse sentido. É possível? Temos. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, uma síndrome demencial caracterizada principalmente pelo déficit de memória. Temos outras variantes do Alzheimer. Temos o Alzheimer com variante comportamental, que é aquele idoso que começa a alterar comportamento antes de memória. Temos o Alzheimer com variante de linguagem, que começa a alterar a comportamento que seria fala. como essa mudança? Agora a mudança do comportamento seria aquele idoso que começa a perambular mais, procurar fazer atividades que não fazia antes, aquele idoso que começa a cozinhar muito, coisa que ele nunca fez, sai da rotina completamente. E são alterações que vão se instalando de maneira subaguda. Não é aquela coisa do dia para a noite. Ele começa a praticar aquela atividade, ou ele começa a ter aquele comportamento, começa a ter algumas falas inapropriadas, algumas coisas. A família usa muita frase assim, doutor, ele nunca foi assim. Isso é o marcador da nossa E quando ele chega nesse estágio, aí eu pergunto, o estágio da doença está em que ponto? A gente tem classificações para síndromes demenciais. De maneira grosseira, classificamos como fase inicial, fase moderada e fase avançada. Nós temos os marcadores cognitivos para isso. Então, se o idoso já perdeu a capacidade de escolher a própria roupa, se ele já precisa de ajuda para poder ir ao toalete, se ele precisa de ajuda para tomar banho, se ele já está com incontinência urinária, se está precisando usar fralda. Então, esses são os marcadores da síndrome demencial. Sim. E não necessariamente o raciocínio cognitivo em si. Claro que esses marcadores são reflexos do cognitivo, mas não é aquilo que a gente está vendo. Nós temos marcadores mais finos para poder fazer essa classificação. E o tratamento vai de acordo com cada fase. E nessa fase que o senhor está dizendo aí, às vezes dificuldade de ir ao toalete, trocar de roupa, essas coisas todas, o que a medicina hoje traz, a ciência traz, para tentar amenizar essa situação? Quando a gente fala de síndrome demencial, nós estamos falando de uma das doenças mais difíceis de tratar, porque nós não temos nenhum tratamento ainda que consegue parar a evolução da doença. Nós temos o tratamento, ameniza? A gente consegue retardar a progressão. Então, se uma doença progrediria em 5 anos, a medicação pode fazer com que ela progrida em 6, 7 anos. Mas uma coisa que eu uso muito no meu consultório é a seguinte frase: se o meu paciente não tem dinheiro para arcar com o tratamento medicamentoso e com o tratamento multiprofissional, com fisioterapeuta, educador físico, com suplementação, é mais importante tratarmos com a equipe multiprofissional. Ela traz mais resultado do que o tratamento medicamentoso. Então, o que nós temos comprovadamente que previne a instalação de síndromes demenciais é o exercício físico resistido. Parece ser chato, parece que está todo mundo hoje falando de praticar atividade física, mas é o que nós temos como terapia e prevenção para a síndrome demencial. Nós temos pacientes que conseguem dar stops incríveis na progressão da doença porque começaram a fazer musculação, começaram a fazer terapia ocupacional e fonoaudiologia. Muito mais que qualquer remédio. As pessoas gostam muito de fazer caminhada. A caminhada por si só, ela é suficiente ou tem que ir para a academia? Nós temos muitos estudos que mostraram o benefício cardiovascular das atividades aeróbicas, mas o que traz benefício cognitivo é o exercício resistido. Nós precisamos de massa muscular. Isso, infelizmente, tem que ser praticado como academia, fisioterapia ou pilates. Certo. Doutor, e, por exemplo, a rede pública de saúde hoje, ela está preparada para desenvolver tudo isso que a gente está discutindo aqui ou não? Ela tem profissionais suficientes para isso? Essa pergunta é muito interessante. Em Goiânia ainda não temos uma consciência geriátrica. Por quê? Os hospitais ainda não instalaram redes de internação geriátrica nem ambulatórios de geriatria. Então, por exemplo, durante toda a minha formação de 10 anos de medicina, nós temos apenas um ambulatório geriátrico que fica ali na frente do Detran, chamado CRASP, que é o Centro de Referência em Atenção à Saúde do Paciente Idoso. Então nós temos um único ambulatório para uma gama de pacientes que são individuais. Não é aquele paciente clínico como um todo, não é aquele paciente jovem, robusto. Então, faz-se necessário, mas principalmente não só os atendimentos ambulatoriais, precisa que o governo desenvolva a perspectiva de internação. A gente precisava de centros de internação especializados no paciente idoso. Porque eu pergunto isso, né, doutor? Porque graças a Deus, né, a cada dia que passa,
a gente vive mais, né? A expectativa de vida cresce, né? Hoje as pessoas conseguem chegar a 80, 85 anos, né, razoavelmente bem, né? E a gente percebe que a coisa continua, né? A cada dia cresce mais, né? Torna-se mais necessário ainda, né? Mais necessário. E é muito interessante porque com a expectativa de vida aumentando, a gente tem dois extremos. Aquele idoso de 60 anos muito frágil, no quais as comorbidades já deixaram muitas sequelas, e temos aqueles idosos de 80 anos muito robustos, que vão para o forró, que dançam, que fazem atividade, que dirigem, né? Hoje em dia, alguns andam até de jet ski, né? No consultório a gente vê essas peripécias, então é muito, muito interessante. Tá certo. Doutor, eu queria agradecer muito a participação do senhor. Nós fizemos uma consulta ao vivo aqui e eu gosto muito disso, porque a gente leva informação para quem está nos assistindo. Informação é tudo. Dr. Lucas Mendonça, médico geriatra, médico geriatra, muito obrigado pela participação do senhor com a gente. Muito obrigado, Josevar. Obrigado, telespectador. Foi um prazer estar aqui com vocês. Volte mais vezes. Com certeza. Vamos conversar mais sobre esse assunto muito importante. A gente vai...